Bom dia, meu nome é Emerson Velasco. Vou estar dando início à apresentação do TCM, que foi feita em conjunto por mim e pelo Alisson Teixeira. Desde já gostaria de agradecer ao nosso orientador, professor Rafael Mendes, que nos orientou e nos conduziu à montagem do nosso trabalho de TCM. O tema do nosso trabalho é hidráulica, sistema hídrico, medições no fornecimento de água individualizadas e coletivas. O objetivo do nosso trabalho é mostrar a importância da água para a civilização e a importância de ter um sistema de medições coletivo ou individual, os seus pós e os seus contras das suas medições coletivas e individuais. Gostaria de começar falando um pouco sobre a importância da água para a civilização. A água é o mais crítico, importante elemento para a vida humana. Compõe de 60% a 70% do nosso peso corporal, regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. A nossa vida, para a gente viver uma vida saudável e com abundância, é necessário a gente consumir de 4 litros de água por dia. Então a água é uma coisa muito importante para a vida do ser humano, para a saúde das pessoas. Vou falar um pouquinho agora sobre o recurso hídrico no Brasil. Propunha-se que a quantidade total de água na Terra seja de 1.389 milhões de quilômetros cúbicos. 97% é água salgada, 2,5% é água doce, 0,27% acessível para o homem, 0,007% do volume disponível para o ser humano. Já no Brasil, possui 12% de toda a água do planeta. Aqui a gente vemos a quantidade de água disponível aí em todo o mundo, né, em toda a Terra, que tem quase toda essa água aí disponível aí, ela é uma água salgada. E já no Brasil possui 12% de toda a água doce do planeta. O Brasil ele possui uma grande quantidade de água. Ele se encontra-se no Brasil. Falar um pouco sobre a legislação sobre o uso das águas no Brasil. Conforme o decreto de número 24643, de 10 de junho de 1934, instituído Código de Águas, que traçam diretrizes que permitem ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento de água de forma consciente. Lei número 9.433 de 1997 instituiu a Política Nacional de Recurso Hídrico, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídrico, ativar o aproveitamento de águas, né? Então essa parte aqui de legislação é muito importante para a apresentação desse nosso TCM aí. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a crise hídrica no Brasil e o consumo consciente. Para compreender a crise hídrica que se instalou em meados de 2014, é necessário analisar os aspectos que influenciaram essas situações, fatores geográficos, políticos e climáticos. A população, de um modo geral, não dá importância para o consumo consciente de água, acreditando que a mesma é um recurso inesgotável. Essa impressão existe pelo fato dela estar presente em todos os lados, seja na chuva, nos rios, lagos, mares, represas, piscinas, etc. Nem toda essa água pode ser consumida. Precisa-se de medidas e incentivos nos que se diz respeito à conscientização e começar uma mudança em caráter emergencial. Aqui a gente consegue ver que as pessoas, a gente mesmo, olha tanta água aí, tanta chuva que chove no Brasil, né, que chove muito, é muito rio, muito mais, muita represa, e a gente acaba adotando a ideia de que não vai acabar, que é uma fonte inesgotável. A gente cria essa falsa impressão. Mas temos que usar com consciência, com racionamento, para não faltar um dia esse bem maior aí, esse bem, essa vida que é a água, para nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Então é bom sempre se conscientizar que o uso de água tem que ser bem racional, tem que ser um uso bem com responsabilidade para não chegar a faltar.
Agora eu quero entrar um pouco no assunto que fala sobre o sistema de distribuição, né? Sistema convencional de distribuição de água coletivo, SMC. Aqui eu vou puxar um zoom no nosso slide para mostrar para você uma ligação coletiva de um prédio. Aqui a gente tem a rede pública, que é a rede principal, né, que passa na rua, que é responsabilidade da sua concessionária aí, ou da Sabesp, SAI, SEMAI, depende da sua localização que você se reside. Temos o ramal predial, que é a ligação que interliga na rede, né? Puxa até o cavalete de água, onde fica o medidor. Por ser uma instalação coletiva, esse medidor de água, ele fica logo na sua entrada ali. Temos o alimentador predial, né, que leva até o seu reservatório inferior por uma única tubulação. Aí desse reservatório inferior a gente tem a sucção e as bombas, né? A bomba que joga essa água para o seu reservatório ali pelo recalque, que vai até o seu reservatório superior, né? Então a gente consegue ver que é uma ligação só, é uma única tubulação que já vem interligada, né? Que é interligada na rede pública e começa a puxar uma única estativa que faz toda a parte de distribuição de água, faz toda a parte de distribuição de água para o condomínio, tá bom? Então é uma única ligação. Eu não consigo ver vantagem hoje em dia numa ligação coletiva, tá? Eu consigo ver algumas desvantagens, né? Então eu estou citando aqui 3 desvantagens aqui num sistema coletivo de ligação, que é a parte econômica, né? Você não consegue ter controle sobre o que você gasta, né? Você não consegue fazer uma economia de água porque você não tem controle do que você gastou, quantos metros de água, quantos litros você gastou no mês, por ser uma conta coletiva, né? Vem uma conta só e nessa conta é dividido para os apartamentos aí que se reside nesse prédio. E tem a desvantagem também que é a parte ambiental, né? Porque você não consegue fazer uma economia de água, você está prejudicando o meio ambiente, tá? E tem a desvantagem também que é na parte da manutenção. Qualquer manutenção que for ter que ser feita numa instalação coletiva, é necessário fechar a água de todo o prédio, né, de todos os apartamentos, para se fazer uma manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva. Você não tem como fazer a manutenção de um apartamento fechando apenas o medidor desse apartamento. Você tem que fechar o medidor, o relógio central, o único relógio que fornece a leitura para todo o condomínio. Então, toda a manutenção que é feita num sistema coletivo, você tem que paralisar o gás de todo o prédio para fazer essa manutenção. Essa é uma grande desvantagem, tá bom? Agora eu vou dar a palavra para o nosso amigo Alisson, que vai estar terminando de apresentar o nosso TCM. Obrigado. Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Alisson, dando continuidade à apresentação do nosso TCM, juntamente com o Emerson, dando continuidade aqui nos assuntos abordados por ele. Agora eu vou falar sobre individualização de água em condomínios. Essa individualização consiste na instalação de um hidrômetro para cada apartamento. No caso, cada morador vai ter sua água sendo cobrada individualmente no boleto condominial. Desta maneira, cada morador pagará pelo consumo registrado no hidrômetro instalado no seu apartamento sem acréscimo das demais unidades. Temos aqui um exemplo de sistema de distribuição individual num prédio de 3 andares. Como vocês podem ver, temos aqui o hidrômetro que vem da concessionária, passando a água para o reservatório interior, que através de uma bomba, essa água chega até o reservatório superior. E aqui a gente pode ver que a água é distribuída nos hidrômetros individuais. Cada apartamento aqui no caso, cada andar no caso, tem 4 apartamentos. Como vocês podem ver, cada apartamento tem seu hidrômetro individualizado. Legislação para a medição de água. A cidade de Recife foi a pioneira no uso do sistema individualizado de água, no qual se criou a Lei 16.759/2002, em 17 de abril de 2002. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a Lei 13.312, que obriga novos condomínios a terem a medição individual de água.
Além de incentivar a economia no consumo, o objetivo é que os condomínios paguem um valor mais justo na taxa, pois o hidrômetro permite discriminar o consumo de cada apartamento, dividindo só o consumo de áreas comuns. A sanção da Lei 13.312 foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Ela altera a Lei 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluem, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária. Temos aqui o Código Civil 1341, parágrafo 2, a Lei 10.406/02, diz que a obra de individualização de água, no artigo 1341, inciso 2º, pelo Código Civil, é considerada uma obra útil. Sendo assim, a mesma pode ser aprovada pela maioria dos moradores presentes em uma assembleia no condomínio. Bom, nesse caso, se a maioria dos moradores votarem por ter essa implantação desse sistema individual nos condomínios, o condomínio é obrigado a implantar. Temos aqui as vantagens: redução do desperdício no consumo de água, primordial, de suma importância, a redução de inadimplência, diminuição do valor de taxas do condomínio, identificação de vazamentos, preservação dos recursos hídricos. De suma importância todos os temas, todas essas vantagens. Desvantagens: acesso para a realização de leitura dos medidores, leitura direta, perda de carga no sistema predial de distribuição de água, mão de obra especializada para a futura manutenção nos medidores individuais ou cavaletes, inviabilidade técnica quanto ao uso de válvulas de descarga em bacias sanitárias. Vemos aqui que muito mais vantagens do que desvantagens, sem sombra de dúvidas, principalmente na questão do consumo e na preservação dos recursos hídricos. Considerações finais: com esse novo sistema, podemos concluir que a contribuição, mesmo que pequena, gerada ao meio ambiente é válida, mas deve vir acompanhada de incentivos e condições para tornar esse sistema viável ainda mais. E isso só será possível através de mão de obra disponível e especializada, tecnologia oferecida no mercado da construção em matérias e equipamentos, conhecimento técnico das equipes de projeto com ofertas e cursos e especializações, visando assim o cumprimento de responsabilidade social e ambiental de cada empreendedor. Bom, pessoal, desde já quero agradecer meu colega de turma, o Emerson, nosso professor Rafael, por ter nos instruído a fazer esse trabalho. E muito obrigado, pessoal.